Esse é um vídeo mais de reflexão, então eu quero deixar claro uma coisa. Eu sou contra qualquer tipo de ódio. Ódio por ódio, não preciso. Eu prefiro ter uma vida mais tranquila e em paz também comigo mesmo. Então, essa é mais uma reflexão. Por que eu tô fazendo essa introdução? É porque existe uma grande diferença entre raiva e revolta. E essa diferença é o que determina a forma como você lida com o problema. E por isso que eu acho importante a gente tocar nesse assunto. A raiva é algo mais irracional. A raiva ela é instintiva. A raiva ela é um movimento de destruição, mas também de admiração. Geralmente nós só temos raiva daquilo ou com aquilo que nos importamos. Ou seja, você não vai dar atenção a uma pessoa, por exemplo, que você odeia completamente. Então a raiva está muito ligada à admiração também, ou um amor escondido. A raiva também pode estar ligada a uma identificação com algo ou alguém que você também tenha, mas não quer admitir que tem. Então você identifica numa pessoa e você tem a vontade de destruir. Então geralmente você tem raiva por isso. A raiva ela é mais instintiva. A raiva é um mecanismo de defesa, de fuga e ataque. A raiva tem a ver com irracionalidade. Mas existe um outro sentimento que é muito parecido com a raiva, ou pelo menos um comportamento que é muito parecido com a raiva, que não é tão irracional assim, que é justamente a revolta. E o que é a revolta? A revolta é um ato de insubmissão. É quando você não quer ser minimizado por alguém ou por algo. A revolta é quando você se indigna com algo. Revolta, a volta daquilo que fizeram com você. Então a revolta é fazer algo a respeito, não é simplesmente olhar um problema e tentar destruir ele, ou gritar com ele, ou tacar fogo nele. A revolta ela tem a ver com o ato de ação, de se indignar, se incomodar em ficar parado e fazer algo a respeito. E é importante dizer que eu não estou falando isso só em contexto social não, tá? Eu sei que nós estamos numa época que aí nós temos questões políticas, temos questões sociais sempre sendo discutidas, mas o que eu estou falando aqui é um pouco mais profundo, é algo muito mais íntimo, é o que você sente aí da sua casa, me escutando ou me assistindo pelo YouTube. É quando você se depara com um problema que te incomoda e você aí tem duas opções. Ou simplesmente deixar a sua noradrenalina, o seu cortisol e todos esses hormônios explodirem dentro de você e você querer jogar, sei lá, seu celular na parede ou querer descontar a raiva no primeiro pobre infeliz que você encontrar pela frente. Isso é a raiva. Mas você também pode simplesmente se incomodar com algo e fazer algo a respeito. Seja para melhorar o local que você mora, seja para melhorar a si mesmo. Então a revolta tem um propósito de construir algo, enquanto a raiva tem um propósito de destruir algo. Então se você tem a opção de escolher um ou outro, sempre prefere a revolta. Porque a revolta ela nem sempre é uma revolta feita a pau, pedra e fogo, até porque a maioria de nós tem uma vida comum. A revolta é simplesmente fazer algo a respeito, mas nunca em hipótese alguma deixe o ódio dominar suas ações, porque o ódio ele corrompe, o ódio ele é irracional, ele vai fazer você tomar decisões erradas, das quais você vai se arrepender depois. Então, dentre as opções, é sempre melhor aquela que envolve uma ação corretiva, uma ação onde você tem a certeza que o resultado final é algo melhor, ou pelo menos a tentativa de fazer algo melhor. E é bom sempre lembrar que várias batalhas, as mais importantes da história da humanidade, muitas vezes foram ganhas sem sequer levantar um dedo, né? Você tem personalidades como Dalai Lama, Madre Teresa, até Rosa Parks, que conseguiu provocar uma revolução. A Rosa Parks conseguiu ser um dos símbolos do movimento negro sem sequer se levantar, literalmente. Para entender essa referência, dá uma olhada na história, vale a pena. Dá uma olhada na história da Rosa Parks, que vale a pena se quiser entender essa referência. Então, se você se deparar com uma injustiça, com um problema muito sério, se revolte. Mas não se permita ser só mais uma pessoa odiando nesse mundo, porque com isso já tem gente demais, beleza? Foi só uma reflexão, eu achei legal trazer um pouco disso aqui. Você pode discordar à vontade, não tem problema. O que é legal de morar num país livre como o nosso é a gente poder conversar como amigos sem precisar necessariamente concordar. Então deixe aí os comentários, se concorda, deixe também. É importante que a gente faça essa troca. Não deixe de favoritar aí essa discussão para que a gente possa conversar mais, compartilhar com os amigos, com as amigas e se inscrever no canal, no podcast, se ainda não fez isso. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro, com trilha sonora de Kevin MacLeod
Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.